a gente vai olhar para a guerra. Infelizmente, a guerra no Oriente Médio continua. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã após ataques contra forças americanas, afirmando que Teherã vai levar uma surra. Quem está dizendo isso, entre aspas, é o próprio Donald Trump. O Comando Central dos Estados Unidos disse ter frustrado a ofensiva surpresa. Américo Martins, conta pra gente como seria essa ofensiva surpresa do Irã contra os Estados Unidos. E você vê que tem melhorado o clima, Américo. Ontem houve uma conversa do Benjamin Netanyahu com o presidente Donald Trump. Ele puxou a orelha de novo de Benjamin Netanyahu, dizendo que o conflito tem que acabar o mais rápido possível. Conta pra gente os bastidores dessas negociações. Olá, Uribe, boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Infelizmente, Uribe, os sinais que a gente tem vão na contramão disso. São péssimos os sinais diplomáticos e são muito preocupantes os sinais militares. Tivemos, de fato, essa reunião do presidente Donald Trump com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Segundo Netanyahu, foi uma boa conversa, eles falaram ali do futuro, mas o Donald Trump, mais uma vez, insistiu para Israel ficar fora do conflito com o Irã. A gente precisa levar em consideração que o principal interesse do Netanyahu neste momento é a eleição em Israel, que vai acontecer até no máximo o final de outubro. E o Netanyahu tem interesse em manter o presidente Donald Trump próximo dele e apoiando as propostas que ele vem defendendo aí nas eleições israelenses. E esse confronto no Oriente Médio, obviamente, vai ser um dos pontos principais para o eleitorado israelense. Até por isso, o Irã não está, neste momento, interessado em fechar algum tipo de acordo de paz. E a gente teve algumas provas disso, né, Uribe? O Irã lançou esse ataque surpresa, foram vários mísseis balísticos que foram lançados contra bases militares dos Estados Unidos em vários países do Oriente Médio. Um deles, por exemplo, a Jordânia, que disse ter interceptado pelo menos 5 mísseis balísticos que foram disparados contra uma base militar dos Estados Unidos. Aparentemente, esses ataques conseguiram ser repelidos sem causar maiores destruições nessas bases militares. Agora, os americanos ficaram irritadíssimos com o ataque, que eles disseram que foi um ataque de surpresa e injustificado. Por quê? Porque os Estados Unidos, nos últimos dias, anunciaram que tinham suspendido os ataques e não pretendiam voltar a atacar imediatamente, pelo menos, o território iraniano. Estavam em busca ali de algum tipo de saída diplomática e de tentar botar panos quentes no conflito militar que vinha numa escalada. O Irã, nesse ataque, acaba escalando mais as coisas. E a gente já teve uma resposta do presidente Donald Trump, que numa entrevista lá nos Estados Unidos disse hoje que o Irã vai tomar uma surra justamente por conta desses ataques que teriam sido ataques surpresa contra as bases militares americanas. Quando o presidente americano falou, ele foi muito mais duro do que isso, inclusive, só para registrar. Usou ali palavrões em inglês que a gente não vai traduzir aqui, mas que basicamente queria dizer que os americanos querem dar essa surra militar nos iranianos. Pelo lado do Irã, a gente teve também o vice-ministro das Relações Exteriores, o Qasim Garibabad, falando que o Irã não quer uma negociação com os Estados Unidos neste momento. Ele desmentiu o presidente Donald Trump, que vinha falando que o Irã estava basicamente implorando por uma saída diplomática. O vice-ministro iraniano disse que não é nada disso, não querem uma saída diplomática, não entraram em contato com a Casa Branca nas últimas 2 semanas e querem sim continuar controlando o Estreito de Hormuz. O Irã, por sinal, rejeitou aquela proposta de Omã de tentar fazer uma administração conjunta. Irã de um lado, Omã do outro, do Estreito de Hormuz. O Irã diz que quer administrar tudo sozinho, quer cobrar os pedágios que lhe interessar de uma maneira absolutamente arbitrária do ponto de vista deles. Então a gente tem más notícias do ponto de vista diplomático e más notícias do ponto de vista militar. Com um agravante, Uribe e Tainá, só para concluir, um agravante pesado, inclusive. A Arábia Saudita começa a entrar no conflito. E como? Ontem, nessa madrugada, os Estados Unidos e forças militares da Arábia Saudita atacaram uma milícia pró-Irã que atua no Iraque.
Foi a primeira vez que os sauditas participaram diretamente do conflito. O reino da Arábia Saudita estava evitando se envolver no conflito de todas as formas. Mesmo quando o reino foi bombardeado pelo Irã, eles tentaram continuar em negociações com os iranianos. E só se envolveram agora por conta de supostos ataques com drones dessas milícias. Isso causa um alarme enorme com a possibilidade dos sauditas, que são uma grande força militar, se envolverem diretamente também no conflito. Chega a um outro nível essa guerra, com a Arábia Saudita se envolvendo diretamente. Lembrando, né, Américo, que você trouxe essa análise muito bem ao longo da nossa cobertura. Lá no início da guerra, quando nós tínhamos Israel na faixa de Gaza, havia uma apreensão pela reaproximação da Arábia Saudita com Israel. E o Irã era um dos países que não queria essa aproximação. E agora a gente tem essa possibilidade de entrada da Arábia Saudita, muda completamente o cenário no Oriente Médio.